Olá pessoal, tudo bem? O objetivo da nossa aula hoje é fazer uma revisão da avaliação de OPT do segundo bimestre. Referente à nossa avaliação, nossa primeira questão está correlacionada com o dimensionamento de pessoal, o cálculo de dimensionamento de pessoal. Então, em uma unidade clínica médica, o enfermeiro recém-contratado para gerenciar o setor tem como objetivo organizar e estruturar o processo de trabalho. A unidade consiste de 40 leitos, distribuídos entre 10 pacientes com cuidados intermediários, 15 pacientes com cuidados mínimos e 5 pacientes com cuidados semi-intensivos. A taxa de ocupação é de 80% e a jornada semanal de trabalho de 30 horas. Então, calcule o número de enfermeiros e técnicos de enfermagem necessário para a organização do processo de trabalho. Então, a resposta correta, primeiro, segue a sequência, né, aquela padronização, calculando primeiro a taxa de ocupação, sabendo-se que a taxa de ocupação dessa primeira questão é de 80%. Então, calcula sempre pelo número de pacientes, né, então, pelo número de pacientes por classificação de cuidados, vezes 80%. Então, o cálculo foi obtido da taxa de ocupação no valor de 8, 12 e 4. Depois que fez o cálculo da taxa de ocupação, temos que fazer o cálculo da constante de Marinho. Lembrando que o cálculo da constante de Marinho corresponde a 30 horas e deu um total de 0,2683. Depois do resultado da constante de Marinho, nós vamos fazer o cálculo do total de horas da enfermagem, colocando o percentual considerando o percentual relacionado aos cuidados de cada paciente. Então, vamos trabalhar então com 3,8, 5,6 e 9,4, substituindo ali o PCM por 12, o PCI por 8 e o PCSI por 4. Então, o valor da total de horas de enfermagem foi 128. Depois que eu fiz o cálculo do total de horas de enfermagem, devemos calcular a quantidade de profissional, que é a constante de Marinho vezes o total de horas de enfermagem, que me deu um valor de 34 profissionais. A partir desse resultado, o que deveria ter sido feito era o cálculo de quantos enfermeiros e quantos técnicos de enfermagem, utilizando uma porcentagem para esse cálculo para enfermeiros de 42% e para técnico de enfermagem de 58%, que me deu um total de enfermeiros 14 e um total de técnico de enfermagem 20. Então, esse seria o resultado correto. Na questão 2, também se calcula o dimensionamento de pessoal e a quantidade de profissional para um determinado setor. Então, aqui fala que a unidade de terapia intensiva, o enfermeiro gestor contratou 6 enfermeiros para compor a equipe, sendo a unidade hospitalar com necessidade de organização dos seus trabalhos para 24 horas. A unidade consiste de 32 leitos, distribuído entre 15 pacientes com cuidados intensivos e 15 pacientes com cuidados semi-intensivos. A taxa de ocupação é de 90% e a jornada semanal de trabalho é de 36 horas. Calcule o número de enfermeiros e técnicos de enfermagem. Então, o valor aqui, o cálculo, né, corresponde à padronização, começando pelo cálculo da taxa de ocupação, lembrando que a taxa de ocupação aqui é de 90%, então eu vou utilizar o número de pacientes vezes 90%, e respeitando sempre a classificação desse paciente. Eu obtive o resultado de 13,5. Depois eu faço o cálculo de constante Marinho, lembrando que aqui são 36 horas. Então, eu obtive o resultado de 0,2236. Após isso, eu calculo a taxa de horas de enfermagem, considerando para essa fórmula 9,4 e 17,9. Então, eu substituo lá o PCI-SI 13,5 e o PCIT 13,5. Então, eu tenho um total de 368. Após esse cálculo da total de horas de enfermagem, eu calculo a quantidade profissional,
que é a constante de Marinho, vezes o total de horas de enfermagem, que me deu um valor de 82 profissionais. Para especificar quantos enfermeiros e quantos técnicos, eu vou utilizar uma porcentagem para o cálculo de enfermeiro de 52%. Então, eu faço a regra de 3, que me deu um total de enfermeiro, 43 enfermeiros naquele setor que eu necessito. E em relação ao técnico, eu vou utilizar o 48%, que me deu um total de 39 técnicos de enfermagem. Por que eu utilizei os 52%? Porque, segundo a padronização, eu sempre tenho que me referenciar ao valor, a porcentagem maior da classificação do paciente. Então, aqui eu utilizo 52%. Então, esse é o resultado correto da questão. Na terceira questão, nós vamos calcular o estoque reserva. Então, em uma unidade de pronto atendimento, de referência para atendimento de Covid-19, são gastos em média 350 máscaras, 400 luvas e 20 frascos de 500 ml de sabonete líquido. Em média, a demanda diária de uso e perdas corresponde a 28 máscaras, 33 luvas e um frasco de sabonete. A empresa estabelece um prazo de reabastecimento de 5 dias, com 3 dias de expectativa de atraso. Calcule o estoque de reserva dos recursos materiais citados. Então, o cálculo correto, lembrando sempre que eu preciso saber em relação ao reabastecimento e o prazo e os dias de atraso em relação à entrega desse produto, tá? Então, considerando essa regra, eu vou substituir o valor, né, de cada item dos materiais, aqui começando pela máscara, e vou fazer o cálculo 28 vezes 5, 28 vezes 3, que vai me dar um total de 224 máscaras. Lembrando que foi citado que essa unidade, ela segue o critério. Lembra quando eu comentei com vocês que quando estamos em endemia ou pandemia, nós multiplicamos vezes 10% os produtos ali no estoque reserva, justamente para estabelecer um estoque reserva razoável, né, e recomendado para o atendimento da população. Então, eu considerei os dois cálculos. O resultado, né, dos dois cálculos. Tanto quem parou somente no 224 e que fez a multiplicação por 10%, né, que me deu um total de 2.240. Então, considerei os dois cálculos como certos. O mesmo critério em relação às luvas e em relação ao sabonete líquido. Então, nas luvas, nós temos um resultado de 264 ou 2.640, e no sabonete líquido foi o resultado de 8 frascos ou 80 frascos relacionado à pandemia. Ok? Então, esses são os resultados corretos. Na questão 4, foi uma questão objetiva, né, de falso e verdadeiro, e foi colocado aqui o dimensionamento de pessoal. Então, na primeira alternativa, o quantitativo de profissionais estabelecidos no dimensionamento deverá ser acrescido de um índice de segurança técnica não inferior a 10% do total. 2. Para o cálculo da assistência intensiva, devem ser consideradas 17 horas de enfermagem por leito nas 12 horas. Terceira alternativa. O cliente especial ou de área psiquiátrica com intercorrência clínica ou cirúrgica associada deve ser classificado como de cuidados intermediários. Alternativa 4. O paciente crônico com idade superior a 60 anos, sem acompanhante, classificado pela SCP com a demanda de assistência intermediária ou semi-intensivos, deverá ser acrescido de 0,5 às horas de enfermagem. A próxima alternativa, para o berçário, a unidade de internação em pediatria, caso não tenha acompanhante, a criança menor de 6 anos e recém-nascido deve ser classificado com necessidade de cuidados mínimos. Então, marque agora a alternativa correta e justifique as alternativas falsas.
A nossa alternativa correta é a letra C, seguindo essa sequência. F, falso, a primeira alternativa, falsa, a segunda alternativa, a terceira é verdadeira, a quarta é verdadeira e a quinta é falsa. A justificativa, na alternativa A, o índice de segurança técnica corresponde a 15%, não pode ser menor do que isso. Na B, para o cálculo da assistência intensiva, os cuidados intensivos são considerados 17,9 para horas de enfermagem para cada paciente por leito nas 24 horas. E a E, para o berçário, a unidade de internação pediátrica, caso a criança não tenha acompanhante, esses devem ser classificados como cuidados intermediários, não por cuidados mínimos. Então, essa é a justificativa das alternativas incorretas. Na 5, também foi uma questão objetiva. Temos aqui falando das competências relacionado ao gerenciamento de recursos materiais. Então, na alternativa A, recursos materiais são essenciais para o funcionamento de qualquer tipo de organização pública ou privada, de serviço ou de fabricação, com a finalidade lucrativa ou não, e constitui fator que possibilita o alcance dos objetivos propostos por essas organizações. Para a operacionalização do processo na administração de recursos materiais, segue etapas básicas como previsão, provisão, organização e controle. O gerenciamento de recursos materiais representam cerca de 55% dos patrimônios das instituições hospitalares e 20 a 45% dos gastos das instituições com materiais. D. Importância da administração de recursos materiais para que a instituição possa prestar uma assistência humanizada e de qualidade ao paciente, evitando desperdício e a duplicidade dos serviços prestados. A alternativa é, considerando a organização da logística e o tempo gasto para a entrega e o atraso da mesma, não são considerados significativos para a obtenção dos recursos materiais. Então, o comando da questão fala: leia as afirmativas abaixo no que diz respeito ao gerenciamento de recursos materiais. Então, temos como resposta correta a alternativa 3. Então, estão corretas as afirmativas A, B e D. Justificando as alternativas incorretas, então a alternativa C é falsa porque ela afirma que o gerenciamento dos recursos materiais representam cerca de 55% do patrimônio das instituições hospitalares e 20 a 45% dos gastos das instituições com materiais, que é incorreta. Na verdade, o gerenciamento dos recursos materiais representam cerca de 75% do patrimônio da instituição e 30 a 45% dos gastos das instituições com materiais. A alternativa C, ela está incorreta, né? E na organização da logística, o tempo gasto para entrega e o atraso da mesma são fatores significativos para a obtenção dos recursos materiais, principalmente para o cálculo de estoque e reserva desse material. Então, essa era a justificativa correspondente às alternativas incorretas. Questão 6. A questão 6 aborda o tema de auditoria no sistema de saúde. Então, de acordo com a auditoria em enfermagem, descreva os benefícios da auditoria e cite 3 princípios básicos relativos ao profissional auditor. Então, uma resposta discursiva, Então, a auditoria possui diversos benefícios, entre eles podemos destacar os benefícios relacionados ao cliente, o paciente, A auditoria é fundamental para o paciente, pois ela fornece dados para as instituições prestadoras de assistência, o que proporciona melhoria na qualidade do cuidado de enfermagem fornecido ao mesmo. Benefícios relacionados
para a instituição, né? Então, traz benefícios como identificação das áreas de deficiência no serviço de saúde, na assistência de enfermagem. Ela pode também expor algumas vulnerabilidades, permitindo à instituição planejar, executar melhorias necessárias para sanar esses aspectos. E benefícios para a equipe de enfermagem. Né? Por que ela traz benefícios para a equipe de enfermagem? Porque ela fornece dados, né, para a melhoria do processo de enfermagem de maneira assertiva e com qualidade, trazendo uma harmonia nas relações interpessoais, profissionais, de profissional para profissional. Podemos destacar alguns princípios básicos da auditoria relativo ao profissional auditor. Então, nós temos lá, entre eles, a independência, a objetividade, o compromisso ético e entre outros, como foram citados por os outros alunos. Então, essa é a resposta correta da questão. Questão 7 fala sobre a auditoria e ela é uma questão objetiva. Então, segundo o Ministério da Saúde, a auditoria consiste no exame sistemático independente dos fatos obtido através da observação, medição, ensaio ou outras técnicas apropriadas de uma atividade, elemento ou sistema. Considerando a auditoria, analise as afirmativas abaixo e marca a alternativa correta e justifica duas alternativas incorretas. Então, nós temos aqui a afirmativa A, auditoria de enfermagem, a avaliação sistemática da qualidade da assistência de enfermagem, verificada somente através da atuação do enfermeiro em seu processo de gestão. B. A finalidade da auditoria corresponde a identificar as áreas deficientes dos serviços de saúde e enfermagem, obter dados para a programação de processos de educação permanente do pessoal de enfermagem e fornecer dados para a melhoria da qualidade do cuidado de enfermagem e programas. Então, essa seria a afirmativa correta. A letra C, a auditoria permite benefícios para as instituições e clientes, não somente para a instituição e cliente, também para a equipe de enfermagem, por isso ela é considerada incorreta. Na D, a auditoria em saúde é um instrumento financeiro para fortalecer o sistema, contribuindo efetivamente para a alocação e aplicação adequada dos recursos e para a qualidade da atenção oferecida ao cidadão. Ela não é um instrumento financeiro, ela corresponde como um instrumento educativo. A letra E, a auditoria é instituída pelo artigo 6º da Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, e foi regulamentada pelo Decreto 1651, de 28 de setembro de 1995, essa está errada, ela é incorreta. Então, aqui nós temos a justificativa. Então, está a justificativa da A, que a auditoria de enfermagem não é feita somente através da atuação do enfermeiro. Ela pode ser realizada por outro profissional, mas geralmente o enfermeiro, porque ele tem mais conhecimento a respeito da gestão. Então, a C, a justificativa é que a auditoria não tem caráter punitivo, e sim educativo, né? A justificativa da alternativa D, a auditoria em saúde é um instrumento financeiro. Não, né? Então, ela fortalece o SUS, contribuindo efetivamente para a alocação e aplicação adequada dos recursos e para a qualidade da atenção oferecida aos cidadãos. Então, o que está errado aqui, por ser, na alternativa, um instrumento financeiro, e não é. E aí, corresponde à auditoria foi instituída pelo artigo 6º na Lei 8.689, de 27 de julho de 1993, e foi regulamentada pelo Decreto de 1651, da data do dia 28 de setembro de 1995. Questão 9, ela fala sobre o planejamento estratégico, que é uma ferramenta de gestão importante que permite delimitar prazos e estipular metas a serem cumpridas durante um dado período de tempo.
a fim de manter a eficácia e eficiência dos processos realizados nas organizações, visando um bom desempenho. Então, cite 2 instrumentos utilizados pelo enfermeiro para organização do seu processo de trabalho e disserte a sua aplicabilidade na prática. Então, nós temos inúmeros instrumentos utilizados. Aqui eu coloquei somente 2 exemplos, ok? Então, mas temos vários. Aqui a aluna colocou o sistema de informação de mortalidade, né? Então, ela ressaltou que é um instrumento utilizado, né, que vai mensurar o índice de mortalidade de todo o país. Né? Então, ele é muito importante porque através dele se estimam os principais indicadores de saúde e as causas das mortes. Dentro desse dado estatístico nacional, é possível realizar análise da situação, planejar e avaliar ações que deverão ser implantadas em todos os níveis de atenção para a melhoria do sistema de saúde. Um outro instrumento que uma das alunas colocou como exemplo é os protocolos operacionais padrão, os POPs, né? Então, eles são presentes em todos os setores do âmbito hospitalar e ambulatorial e ele tem uma finalidade importante. Ele serve para a organização das ações assistenciais mediante os fatores apresentados pelo paciente e sua condição de saúde, visando sempre uma assistência qualificada e assertiva para promover o bem-estar do paciente. Então, considerando que foram o enunciado da questão pede somente 2 instrumentos e disserte sua aplicabilidade na prática, então foram esses 2 instrumentos que eu coloquei como exemplo de resposta correta. Mas foram citados vários, desde lá da árvore do problema, escala da dor, né, a SAI, a sistematização da assistência de enfermagem. Então, nós temos vários instrumentos que são aplicados na prática e que são utilizados pelo enfermeiro. Pessoal, aqui eu finalizo a revisão da correção da prova. Tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estarei, que estiverem ainda, estarei na live às 9 horas da manhã para sanar essas dúvidas. Tá? Um abençoado dia para vocês e até a próxima.